Fala, galera! Mais uma vez, mais um episódio aqui para vocês. É uma satisfação enorme termos esses momentos aqui a cada semana. Está sendo muito rico aqui para mim, para a Carol. Já falando em nome da Carol também, né? O quanto está sendo satisfatório trazer para vocês esses conteúdos a cada semana. E hoje, para não ficar para trás, muito pelo contrário, a gente tem aqui um convidado de peso. Peso pesadíssimo. Nem Nossa, tanto, né? Que peso, né? Um campeão mundial. A gente vai falar, vai trazer ele já aqui para a mesa. E vai ser um momento aqui muito rico, tá, para vocês. Eu tenho certeza o quanto vai agregar escutar esse cara, ver aqui tudo que ele tem para trazer, a trajetória de vida dele. A gente fala assim como se fosse um idoso, né? E um peso, velho. De peso. Vocês vão ver que com a pouca idade que tem, o cara que tem uma trajetória já impressionante. Vamos falar bastante para vocês. Mas antes, a Carol tem um recadinho para dar para vocês aqui, tá? Não, e antes disso, né? Ele chegou aqui já... suando já, falando já um monte, mostrando já o perfil dele, né? É um campeão e vai falar para nós aqui de superação, de motivação, mas vou deixar para falar daqui um pouquinho aqui, o Murilo vai apresentar ele. Lembrando, né, entre na nossa página lá, nós somos especialistas em financiamento imobiliário, somos da Contrate Consultoria, então entre na nossa página no Instagram, e olhem todos os nossos conteúdos também. A gente, toda semana, a gente posta lá alguns cortes que a gente faz aqui no Show de Falar, que falam sobre todos os assuntos que a gente traz aqui dos nossos convidados. Então, fiquem atentos. E hoje vai sair muita coisa legal, tenho certeza. Isso aí não tenho dúvida. Esse cara, vamos chamar ele para a mesa, então. Esse cara, gente, olha só. Eu trouxe até o currículo dele aqui, ó. Currículo não, né? Vamos chamar de currículo, tá? Algumas conquistas que ele tem. Qual que é a ideia nossa hoje para vocês? Trazer aqui formas de superação, né? Vencer obstáculos, né? Superar obstáculos para se tornar um vencedor. O próprio nome já diz, né? Vencedor é aquela pessoa que vence dores, né? Vence as suas dores diárias, né? Então, todos nós temos as nossas dores, nossas dificuldades, mas alguns deixam pelo caminho algumas situações onde não vence essas dores, não se torna um vencedor. É isso que a gente vai explorar bastante aqui hoje, superar esses obstáculos e se tornar um vencedor na vida, tá? Usando o esporte, óbvio, para trazer isso com um entendimento ainda mais forte. É uma realidade, mas que vocês entendam o quanto é importante a superação para ser um vencedor, para ser um campeão, na vida como um todo, né? Esse cara simplesmente, gente, faixa preta, 3º grau, né? Campeão mundial de jiu-jitsu, 2 vezes vice-campeão mundial de jiu-jitsu, ele é bicampeão sul-americano, é campeão brasileiro, 4 vezes, olha, tetracampeão sul-brasileiro e até atleta top rank gaúcho. Dentre outros vários títulos que tem, a gente trouxe isso aqui. Tá grande a lista, hein? Ia ficar o tempo inteiro falando Maravilha. Só das conquistas que ele tem aqui no esporte. Então, para a mesa, Vinícius Corrales, mundialmente conhecido como Pulga. Vulgo Pulga. Vulgo Pulga. Obrigado, viu, Pulga? Uma satisfação enorme te ter aqui, né, para conversar com a gente. E aí falar um monte de coisa legal que nós temos nessa sua trajetória. Obrigadão, viu? Pô, a satisfação é minha de poder estar aqui, de compartilhar com vocês um pouco da minha história aí e poder contribuir aqui com bastante informação, né, com as minhas experiências aí para as pessoas que trabalham em outros ramos também, né? É isso. E antes mesmo de falar do Pulga, até porque muita gente não sabe de onde vem esse nome, né? Mas a gente vai descobrir em seguida e vai explicar. Já se prepara, vai ter que explicar de onde vem esse Pulga aí, né? Mas vamos falar do Vinícius, né? Quem que é o Vinícius? Vinícius, de onde nasceu o Vinícius, de onde veio, estudou, o que foi que bateu na cabeça para ir pro jiu-jitsu. Quem é o Vinícius que está aqui com a gente? Bom, o Vinícius, eu sou de Porto Alegre, né? E, cara, desde pequeno eu sempre gostei de esporte. Eu tinha, sei lá, uns 10 anos e eu saía pra rua pra corria, ia pra praça, fazia barra, fazia paralela, flexão e abdominal e me perguntavam por que eu fazia aquilo.
né? Com 10 anos eu já gostava de fazer aquilo, né? Na época não existia esse perigo que existe hoje, uma criança de 10 anos sair pra rua pra correr, né? Mas, cara, eu sempre gostei de atividade física, né? Na época que eu fui escolher minha faculdade, eu tinha em mente que eu ia fazer educação física, mas por influência dos meus pais, e eu até entendo o lado deles, né? Eles falaram, não, meu filho, tu vai ficar trabalhando de personal, de academia em academia, correndo para um lado, correndo para o outro e tal, não sei o quê. Pô, escolhe outra faculdade, faz um direito, né? Quem não sabe o que fazer, quem não sabe muito o que fazer, vai no direito, vai na administração, vai dar tudo certo, né? E eu acabei me matriculando na faculdade de Direito, né? Eu estudei na PUC e me formei, inclusive. Mas durante esse percurso aí não adiantou. A minha paixão pelo esporte falou mais alto e durante esse processo aí meus pais eles viram que eu era uma pessoa que é o que eu amava fazer, que eu era uma pessoa muito dedicada, né, que eu dava meu 110%. E graças a Deus meus pais me apoiaram, né, nessa trajetória aí. Graças a Deus consegui trazer uns resultados bons aí. Essa daí para mim já é nova, né, Pulga formado em Direito. Então. Pois é. Não, já vamos deixar já foge totalmente, né? Totalmente, nada a ver, né, cara? Já vamos deixar o Vinícius, então, o Vinícius advogado ali de lado, né? E vamos já trazer o Pulga, né? Você falou ali que antes mesmo de falar do próprio jiu-jitsu, né? Toda a influência na sua vida, já faz o merchan da tua academia aí pra galera, né? Saber onde que tá situado ali o seu centro de treinamento, né? Já para todo mundo saber, Dá né? uma divulgada, né? Em 2016, eu abri uma academia em Canoas, né? A Pulga BJJ. E hoje em dia, a gente está lá com mais de 100 alunos lá na academia, em torno de 120 alunos. E acredito que a gente vem fazendo um bom trabalho, né? A gente trabalha com todas as idades, a gente trabalha desde o kids, dos 3 anos ali até os velhinhos, até os masters, né? E, todo aquele foco, aquela vontade que eu tinha de me preparar, né, para os campeonatos, eu acabei transferindo para os meus alunos, né? Hoje, a minha maior satisfação é ver os meus alunos evoluindo, né, dentro e fora dos tatames, né? A gente é mais do que um professor, a gente também é psicólogo, né? A gente sempre procura conversar, saber como é que estão os alunos e tal. E também temos uma equipe de competição, né? Temos para todos os níveis, iniciante, intermediário, avançado, e temos também a equipe de competição. Esse final de semana aí o pessoal lutou o campeonato segunda etapa do Gaúcho e a gente, graças a Deus, aí conquistamos o primeiro lugar por equipes, né? Então acho que isso aí é resultado do nosso trabalho. Sim, com certeza. E como é que foi a adrenalina lá? Já ouvi que a voz tá meio rouca. Deve ser do resquício ainda do campeonato. Não tem como, né? No meio daquela gritaria lá e às vezes a gente tenta botar um combustível nos alunos gritando mais, né? E graças a Deus deu certo. E para mim, eu adoro ir para os campeonatos, apoiar a galera, né? Sempre falo para eles, pessoal, principalmente para os mais jovens, aproveitem essa fase da vida de vocês, se dediquem como um tatame e, cara, vai lutar. Quer ser competidor? Vai lutar, cara. Não tem ficar se preparando muito tempo. Cara, para tu ser competidor é um processo, né? Não adianta tu dizer, eu sou competidor e, vou lutar, sei lá, escolhe um campeonato grande para lutar. Cara, tu não vai chegar bem preparado, porque tem a parte psicológica ali, a parte mental ali, que tu tem que te ambientar, essa né? preparação. Né? Isso, tu tem que te sentir confortável ali no campeonato, aquela gritaria, todo mundo te olhando, né? Abstrair as coisas que não vão te agregar em nada e focar naquilo que tu tem que fazer, realmente no que tu tem que fazer, que é o teu treino, a tua preparação para aquele campeonato, né? Legal. Acho que, Pulga, falando já nessa questão da preparação mental, né? Eu queria até te ouvir, porque, né, olhando o teu currículo aqui, passando por todos esses, né, esses campeonatos e essas conquistas, com certeza a questão mental, como tu falaste muito agora, tem tudo a ver, né, com Sim. a conquista lá no final. Fala para nós como é que foi a tua trajetória em relação a isso, porque eu vejo que não só no esporte, mas também na vida hoje, adolescentes principalmente, né? Sim. A gente tem a questão aí de vestibular, de
tudo, né? A gente vai lá para a questão psicológica, às vezes a gente perde para a gente mesmo. Uma entrevista, então, uma entrevista de emprego, né? Ou até vai fechar um grande negócio, no caso dos corretores, né, de imóveis. Às vezes a gente fica tão ansioso para fechar o negócio que acaba perdendo. Sim. Então, fala um pouco da tua experiência para nós em relação a isso. Eu sempre fui uma pessoa bem ansiosa, assim, e isso me prejudicava, né? Me prejudicava bastante, assim. Eu sentia que eu podia render muito mais e a ansiedade acabava me atrapalhando. E eu procurei um psicólogo do esporte, né? Foi um cara que me ajudou muito, né? E da mesma forma que a gente se prepara fisicamente, tecnicamente, a gente tem que treinar o nosso cérebro, né? E uma das coisas que me ajudou bastante, assim, foi a mentalização, né? Eu fazia exercícios de relaxamento mental, sentava, fechava os olhos, trabalhava a minha respiração, que a respiração é uma das coisas mais importantes para controlar a ansiedade, né? E sempre fazia uma mentalização. Por exemplo, no meu caso, a mentalização era... Eu me imaginava no dia do campeonato, chegando no ginásio, aquecendo, os caras chamando meu nome, eu na beira do tatame, os caras me chamando já para luta ali. E, cara, eu criava uma situação de luta e na minha cabeça... Desenhava aquela luta. E no início é difícil, porque tu fica o tempo inteiro desfocando e focando, desfocando e focando. Tu não consegue ficar o tempo inteiro focado na luta, né? E às vezes acontece isso aí no próprio campeonato, né? Por exemplo, uma luta de faixa preta, tu tem 10 minutos. Cara, é muito tempo. É muito tempo pra tu ficar num foco total. Então, cara, tem que trabalhar isso, né? Pra chegar lá no dia e, cara... tu não te desconcentrar nem 10, 20 segundos, que pode ser um momento que tu possa tomar algum ponto e perca a luta por causa disso, né? E então eu sempre me preparei bem, sempre levei bem a sério isso aí, diariamente eu sempre fazia os exercícios e eu senti que com o tempo aquilo lá começou a ser uma coisa automática e quando tu começa a te policiar muito, né? Não, tô ficando ansioso, não, respira, tal. E eu vi que aquilo lá eu comecei a controlar meio que no automático, sabe? E eu comecei a chegava nos campeonatos, eu conseguia controlar aquela ansiedade, controlar a adrenalina, porque a adrenalina, ela pode te ajudar, né, a ter um desempenho melhor, se tu souber controlar ela, ou ela pode te liquidar, né? Eu acho que eu vou pegar esse profissional aí, vou indicar para Carol, né? Para ela fazer uma mentalização em casa. É importante. Pra poder ficar mais tranquila. Pode ser falar... Viu só? Eu sabia que ia sobrar para mim em algum momento. Me passa esse profissional, por favor. Que eu passo, pode deixar. Ela vai ficar mais... Vai mentalizar, ó. Fala baixinho com ele, fala tranquilinho. Tá? Pode deixar que a gente vai resolver aqueles problemas. É isso aí. E o que eu botava em mente, né, esses campeonatos? Por que eu disse que competidor tem que estar competindo? Para botar em prática tudo que tu vem treinando, né? Principalmente a parte psicológica de conseguir controlar tuas emoções, os teus sentimentos, a tua ansiedade e conseguir ter o melhor desempenho possível. E isso a gente vem fazendo nos campeonatos menores para quando chegar um campeonato grande, um brasileiro, um mundial, um sul-americano, a gente está bem porque preparado. assim, Sim, porque daí já passou aquela fase. Exatamente. Já do momento de preparação, né? Isso, vai fazendo aos poucos. Isso aí. Assim, ao meu ver, se não tiver esse trabalho, também a consequência de uma frustração pode ser muito grande. Com certeza. Porque ali são dois, lógico, alguém vai perder. E como vai lidar com essa derrota? A gente vai falar um pouco de frustração ali mais pra frente, mas queria retomar ali um ponto. Como nasceu o jiu-jitsu, né? Como veio do nada não foi, né? Então teve algum gatilho para que viesse o jiu-jitsu na sua vida, né? Então, como nasceu isso na sua vida? Que idade foi? Quando você se despertou para o esporte, né? Eu tinha 12 anos, foi em 99, né? Já faz um bom tempo. E eu fui uma criança que eu demorei para me desenvolver fisicamente, né? Minha estatura era mais baixa, eu era magrinho e tal. Franzino, E na época não existia a palavra bullying, mas eu sofria bullying pra caramba. E eu sempre procurei não levar muito desaforo para casa, porque se tu aceitasse para um, já era. Os outros vinham e se deitavam em cima de ti, né? Então,
eu já tinha um sangue meio... Era esquentado já. Já era esquentado já. E, cara, naquela época eu comecei a ver o UFC com meu pai, né? E era a época do Royce Gracie. Naquela época, cara, os caras faziam, sei lá, 3, 4 lutas numa noite, sendo que cada round tinha 15 ou 20 minutos, eu não me lembro agora, mas é um absurdo um round de 15, 20 minutos, né? Hoje em dia é 5 minutos, né? E já é bastante. E, cara, eu me identifiquei muito com o Royce Gracie, porque... Viu um pequeno ganhando de um grandão. Exatamente. Né? O Royce Gracie devia pesar no máximo 80 quilos e o cara lutava com caras de 100 e poucos quilos com uma massa muscular absurda, né? Só que ele tinha o conhecimento do jiu-jitsu naquela época e a maioria dos lutadores ainda não conhecia muito o jiu-jitsu, né? Então, eu vi ele superando aqueles adversários muito maiores, né? E eu vi aquilo ali, eu falei, cara, isso aí é demais, velho. O cara desse tamanho conseguir ser o campeão do UFC, né, cara? Superando esses caras aí e tal. Comecei a treinar. Me matriculei numa academia de jiu-jitsu e comecei a treinar. E, cara, foi basicamente, assim, amor à primeira vista, assim. Quando eu comecei a treinar, com 3 meses eu já queria competir, já. E depois não parei mais, assim. E o bullying? Aí o bullying piorou. O bullying continuou, porque, né? O bullying continuou. Não, porque na época, cara, o pessoal não tinha muito conhecimento, né? E aí era aquela coisa, jiu-jitsu é agarramento, jiu-jitsu é coisa de viado, que não sei o quê. Escutava de tudo na escola, né? E eu não dava muita bola, né, cara? Aquele lance que eu queria provar pra mim mesmo, que eu era homem, né? Que eu não podia levar desaforo pra casa e tal. Cara, aquilo lá eu acabei canalizando pro tatame, né? Eu focava, botava toda a minha energia no tatame e, cara, pra mim o que mais importava era competir, tá sempre evoluindo e eu vi que aquilo lá não... Resolver no tatame. Resolver no tatame, exatamente. E aquilo lá, cara, não significava mais nada pra mim, né? O jiu-jitsu, ele, por si só, ele já me acalmou, já diminuiu bastante a minha ansiedade, me trouxe bastante autocontrole, autoconfiança, né? E, cara, jiu-jitsu é uma faculdade, né, cara? Te ensina a lidar com diversos tipos de situações na nossa vida, né? Então, a gente pega tudo aquilo que a gente aprende dentro do tatame, né, e transfere para nossa vida. Eu ia até comentar, porque tem tudo a ver com a questão até de respeito, tem toda uma filosofia ali, né, da questão do jiu-jitsu que vale muito para os adolescentes, por exemplo, né, o nosso caso lá, a gente tem o Joaquim, 3 anos, já começou também, e é impressionante como isso pega, que ele chega lá em casa e faz todos os... E com 3 anos e meio, né. O que eu ia falar assim eu tenho... Estou tendo a satisfação, né, de treinar lá com o Pulga, um grande mestre, e aconselho, tá, que vocês que queiram fazer a prática do jiu-jitsu, ainda não conhecem, experimente, porque eu experimentei, agora tenho 3 meses, e estou amando, né, cada vez mais apaixonado pelo esporte, muito bom, né, e aí falar... E tá mais calmo, viu? Tá mais calmo, Então, já aconselho, viu, mulheres, quem tem um marido estressado, leva pro jiu-jitsu que acalma. É só o marido, né? É só o marido que é estressado. Não, esses dias aí a gente marca o Open Match no sábado, né? E, o Open Match é um dia que eu consigo treinar bastante, porque nos outros eu tenho que estar sempre ali, né? Cuidando dos alunos ali, principalmente dos brancas, né? E a minha mulher não queria deixar eu treinar. Eu falei, tu pode tirar o que tu quiser de mim, mas não me tira o jiu-jitsu. Aí é demais. Aí é demais, né, cara? Porque realmente é uma coisa que me acalma bastante. Quando eu tô sem treinar, assim, cara... Quando eu pego, assim, eu percebo que eu tô mais ansioso, que eu tô mais agitado. A sua terapia, né? É minha terapia. Não, o que eu tava falando daí, comecei a treinar e o que eu percebo dessa parte de respeito é uma filosofia do tatame incrível que... Talvez muitos não percebam, principalmente quem não treina, né? Mas assim, o respeito que se tem entre os atletas, os colegas ali. Só para você ter ideia, assim, para entrar no tatame, já existe aquela licença para... A gente está lidando com adultos ali. Sim. Não tem tem as crianças, adolescentes, mas nesse momento que eu estou dizendo, são os adultos. E a gente faz o cumprimento ali
por faixa, né, por hierarquia, vamos assim Sim. dizer, de faixas. Então, é um respeito, assim, faz a formação, né? Então, respeito eu acho que é a palavra que mais impera no jiu-jitsu, no tatame. Porque quando a gente está ali, não importa se é rico, se é pobre, se é gordo, magro, alto ou baixo. Exatamente. Igualou todo mundo, vamos treinar, vamos fazer a técnica. Então, pouco importa o que o cara é, Exatamente. importa para que ele está ali, né? Então, isso para mim, assim, ó, foi fantástico. Inclusive, mudou algumas formas de ser minha. Não que eu não cumprimentasse as pessoas, mas quando eu entro no ambiente, assim como eu entro no tatame, eu cumprimento todos que ali estão. É automático, cara. Muda a vida da gente já no automático. Isso é incrível. E são coisas que o jiu-jitsu traz, além do respeito. Aí vem a disciplina, vem o foco, vem... né, o autocontrole, né? Acho que o Puga autocontrole. falou que é bem interessante também, né? Saber esses limites, qual que é o ponto, né, de avançar, qual é o ponto de fazer a concentração. Acho que isso é bem legal E também. todo o respeito só vai até a primeira raspagem. Depois disso... Não, enquanto tu tá aprendendo ali, os caras, pega o Murilo ali, ensina o cara isso, mas a hora que tu raspar o cara já era, velho. Acabou. Acabou. Tá, mas o que é raspar? Raspar, por exemplo, Aí vai começar a aula. Eu vou né? começar as vai- perguntas. Raspagem é quando, por exemplo, no jiu-jitsu, a guarda, a gente utiliza as pernas, né, para manter a distância, para controlar o oponente. Quando a gente consegue desequilibrar, inverter a posição e cair por cima, aí se chama uma raspagem. Em resumo, né? Interessante. Raspagem de guarda. É, Vou dar uma raspada no Murilo. Não, tem a história interessante. O meu primeiro treino que eu fui foi um dia à tarde. O Rafa, que estava dando aula, então, até um abraço pro Rafa, que é um cara sensacional, né? O Rafa, faixa preta de judô, faixa preta de jiu-jitsu, o cara não tem o que falar, né? O Não Rafa, tem o que falar. cara, e é o que dá o treino também ali Pras para crianças, As crianças, né? É um cara sensacional, né? O Rafa tem o CT dele em Porto Alegre também, Rafa Prato. E o Rafa deu a primeira aula. E na primeira aula, cara, lá no final ele passou um monte de coisa, né? Minha primeira aula, então, no final da aula ele passou o armlock. Aí eu me senti ali o Anderson Silva, o Verdun, sei lá, os caras, eu tô aprendendo o armlock. Daí fui embora pra casa, cheguei lá, falei com a Carol, vem cá. Já queria praticar. Joguei ela no chão, me dá seu braço e fiz o armlock. Tá louco? Que isso? Coitada das mulheres. Aí fica eu lá, né? Ó, a empolgação, né? Na pandemia eu fazia umas videoaulas e tal, uma transmissão ao vivo, né? E o pessoal me falava direto que, cara, não dava pra treinar com outras pessoas, eu pegava a mulher pra praticar. Aí elas que dá um jeito, né? Mas a gente tem que executar em alguém. Eu não vou fazer na academia, eu vou fazer em quem? Então faça em casa. Então Faz em casa com a mulher. Vamos indo lá no seu começo, então, 12 anos. Né? Comecei com 12 anos. Falou que com 3 meses ali de treino já estava competindo. Já então, tava competindo. aos 12 anos já estava competindo. E como foi isso ali de competir? Como foi derrota, perdeu, ganhou? Como foi essa trajetória de competição ali? Cara, graças a Deus demorou pra eu perder, cara. Eu perdi, eu era faixa verde já, cara. Só para o pessoal entender, faixa verde seria o quê? Que... Quanto tempo chega ali na frente? É que como eu comecei criança, por exemplo, adulto tu é branco e tu vai direto para azul, né? Quando tu é criança, tu passa pela branca. Agora, cada faixa se divide em 3. Antes era assim, ó, era branca, cinza, amarela, laranja e verde. Tu passava por todas essas faixas. Hoje em dia tem, por exemplo, dentro da cinza, tem a cinza com a tarja branca, a cinza com a tarja preta e assim por diante, né? Mas, cara, eu devia ter, uns 2 anos e meio, 3 anos de jiu-jitsu já. E tava lutando direto, né, cara? E não tinha perdido ainda? Não tinha perdido ainda. 2 anos e pouco? Só ganhando? Só ganhando. Mas aí tava com o quê? Com 15, 16, peraí? Por aí. Eu era faixa verde. Eu era faixa verde quando eu perdi a primeira vez. Eu lembro como se fosse ontem. Foi lá no IPA. Lá, quando apanha, nunca esquece. Nunca esquece. Cara, o que aconteceu, né? Eu era da Winner Bering. Na época, cara, era... Jiu-jitsu aqui não tinha tanta academia, né? E a Winner Bering e a Sul Jiu-Jitsu é como se fosse Inter e Grêmio, né? Tinha uma rivalidade muito grande.
Tanto é que nos campeonatos era basicamente um lado do ginásio era jiu-jitsu e o outro lado Era rivalidade. era Winnerberg. E, cara, os caras saíam na porrada e, cara, era... Uma vibe diferente. Era outra vibe. E, cara, eu me lembro naquela época tinha acontecido uns episódios lá comigo, desagradáveis e tal, mas que não vem ao caso. E eu troquei de academia. E eu saí da Winner e fui treinar na Sul. E na época era meu primeiro campeonato na Sul, né, cara? E foi justo esse que tomou um pau, então. Foi justo esse que eu tomei um pau. Não, eu me lembro que eu fiquei bem nervoso, cara, porque eram os caras que eu treinava antes, Sim. Torcendo contra mim, entendeu? E aquilo meio que... E lutando também. Oi? E lutando contra eles também. Não, era um Sim, cara... contra a academia anterior, Isso, no caso. contra a academia deles, exatamente. E aí pegou o mental, viu? Mas foi na final, pelo menos, não foi na primeira luta. E eu me lembro que eu perdi, chorei pra caramba, né? No início eu chorava pra caramba, não adiantava, eu perdia, eu chorava pra caramba. Depois o cara vai assimilando, né? Mas sempre que eu perdia, cara, eu ficava uma semana assimilando, né? Mas eu vi que aquilo ali fazia parte do processo, né, cara? Que não adianta, era aquilo que eu queria e eu tinha que ir pra academia, eu tinha que treinar mais, eu tinha que melhorar e, cara, era uma luta contra mim mesmo, né? Eu tá sempre querendo ser melhor do que eu mesmo, né? E... Isso acho que é legal a gente falar, porque muitas vezes a gente fica sempre natural, comparando com alguém, né? Exatamente. No caso do esporte, comparando com a outra pessoa lá que competiu, ou com alguém. E muitas vezes a gente perde pra gente mesmo, né? Como tu falaste no início ali. Como que você geriu essa questão das perdas? Tinha alguma metodologia, algum apoio especial nessas derrotas? Como é que vocês na academia... Basicamente eram os meus colegas de treino ali, né? Como eu tenho dois caras que me marcaram bastante, que foi lá na Winner, lá, o Fabiano e o Gigante. Esses dias encontrei o Gigante, é desse tamanho o Gigante. Encontrei ele nem treina mais jiu-jitsu, né? E meus professores também, o Silvio Bering, né? Tive vários professores aí que sempre me ajudaram a superar e sempre me deram muitos conselhos e eu vi que aquilo lá, cara, faz parte, cara. Por exemplo, tu vai lutar um campeonato, cara, vai ter 20 pessoas na tua chave, cara, e um vai ser o campeão, né? E acontece, cara, acontece. Basicamente assim, enxuga as lágrimas e vai treinar. Não tem o que fazer. Ou tu desiste, ou tu volta pra academia, treina mais e vamos lá, vamos atrás. Mais, aí vem a resiliência, né? Exatamente. Quanto tempo a gente demora pra se recompor, né? Mas assim, eu gosto muito das analogias que a gente faz com o esporte. Tanto é que nós temos vários aí, Ayrton Senna, Michael Jordan, enfim, que são exemplos que a gente traz para a vida, independente de qual área. Isso é fantástico, porque o que a gente vai fazer diante de uma derrota? Vai ficar alimentando a derrota e aí sem progredir, né? Sim. Na vida como um todo, seja ela comercial, seja ela financeira, seja o que for. Teve um negócio mal sucedido, cara, recua um pouquinho, reveja o que falhou. Aponta as falhas, entre aspas, né? Para tentar... ver aquilo, qual foi o ponto que eu errei, né? Eu perdi para quem ali? Foi para o cara mesmo? Foi para mim? Eu perdi essa venda, em qual ponto? Qual aspecto? Né? Eu falei pelo cliente, eu deixei o meu adversário entrar na minha mente, sabe, assim, são vários pontos de reflexão que vai fazer para voltar mais forte. E com treinar, certeza. Tudo é treinamento, né? E não desistir, né? Porque dali é que a gente consegue fazer você se reinventa. Exatamente. São nesses momentos, a gente até teve uma palestra aqui, um bate-papo aqui com o Marcelo Becker, né, que é um gestor. Ele falou que o sucesso na vida ele é feito após vários pequenos fracassos. Exatamente. Então, nessa sua trajetória, teve pequenos fracassos e eu posso colocar aí certamente lesões, derrotas, frustrações, onde te fizeram ser mais forte. Sim. Né? E aí eu já puxo um item para você falar para a gente. Quando o Tomo teve apoio ali de técnico, eu queria saber da sua família nesse meio do ingresso ao jiu-jitsu. Quando perceberam que, olha, esse cara é bom. Sim. Nosso filho, nosso irmão, nosso sobrinho, nosso neto, não sei, né? Sim. Da tua família.
viu assim, ele tem alguma coisa disso. Como foi esse estalo da família? Aí eles viram que o direito estava bem longe. Eles acabaram agora vendo... realmente. Exatamente. Cara, sinceramente, no início, a minha própria família achava que o jiu-jitsu era coisa... isso é coisa de vagabundo, né? Tem que estudar, não sei o quê, só quer ir pra academia e tal, não sei o quê. E... Cara, o meu pai foi o primeiro, assim, a começar a me acompanhar, né? Eu ia pros campeonatos e, sempre ganhava, né? E, ele viu, não, esse cara aí, ele é dedicado, ele, tá ganhando vários campeonatos e começou a me acompanhar. Aí, quando o pai começou a ir nos campeonatos, cara, ele ficou louco, né? Brilhou o zoinho, né? Vendo o filho lutar ali, ganhando a categoria, ganhando o absoluto, né? Que é o peso livre ali e tal. E aí ele já começou a falar com a minha mãe, olha, o Vinícius gosta disso aqui, ele é dedicado e tal. Ele teve outra visão, né? Porque na época o nome do jiu-jitsu era muito sujo, né? O pessoal não sabia o que era o jiu-jitsu e na época existia muito aquele lance de pessoal de academia lá no Rio de Janeiro, acontecia bastante isso, né? O pessoal da academia de jiu-jitsu se reunia para sair para a noite, não para se divertir e tal. Briga. Os caras saíam para quebrar tudo, entendeu? Então a fama do jiu-jitsu ficou bem suja num período assim, né? E meu pai foi o primeiro a ver, né, que aquilo ali realmente é um esporte, né, uma arte marcial que trazia muito benefício para mim e tal. E, cara, depois começou os patrocínio, né? Aí eles começaram a me apoiar, começaram a investir em mim, né? E, inclusive, Abu Dhabi foi meu presente de formatura, né? Opa! Eles pagaram a passagem, estadia, tudo, né? Não, nós vamos explorar muito isso aí. Vamos chegar lá. Eu tô curioso. Isso até é uma dúvida, como, né, no meio do esporte. Esses campeonatos, tudo pela família, não tem nada de incentivo. Não. Como que funciona? Na minha época era mais difícil ainda, porque não tinha Instagram, não tinha Facebook, né? Não tinha nada disso, né? Hoje em dia, tu consegue divulgar, né? Divulgar o teu trabalho, tu consegue ir para um campeonato, produzir material, postar e, de repente tu tá com um monte de seguidor lá, facilita um monte, né? Tu conseguir patrocínio, o pessoal investir em ti, né? E naquela época não tinha isso, né, cara? Eu tinha que correr atrás e falar com fulano, falar com ciclano, mas era bem difícil. Cara, eu me virava nos 30. Cara, eu marcava um aulão numa academia lá, dava uma aula pros caras, treinava com os caras e no final eu dava quem quer comprar uma rifa para me ajudar a ir lutar o Mundial em Abu Dhabi, em Los Angeles e tal. Vendia kimono também e, cara... O que eu ganhava ia pros campeonatos, né? Nunca juntei R$1, ia tudo pros campeonatos. Porque eu sabia, cara, eu tinha na minha mente que, cara, ou é agora ou é nunca. Não adianta, né, cara? Tem que aproveitar agora que eu sou novo pra poder me dedicar, pra poder conquistar as coisas, né? Porque depois que o cara começa a ficar mais velho, como eu tô agora, muda as prioridades, né, cara? Sim, isso aí é natural, né? Antes eu conseguia focar em mim, né? No que eu queria, no meu sonho. Hoje em dia... Já tem a tua família, já tem exatamente, filhos, tem os negócios. Eu falo para os guris ali da academia ali, cara, o meu foco agora é vocês, né? Eu tenho que focar nos meus alunos agora, né? E são duas coisas totalmente diferentes, né? Desse ponto de vista, tu ser professor e tu ser atleta. Atleta é aquele cara que ele tem que pensar nele, ele tem que pensar no treino dele, ele tem que pensar na alimentação, na preparação física. No sono, na hidratação. Tu tem que ser, obrigatoriamente, cara... De certa forma, tu tem que ser bem egoísta quando tu é atleta, porque se tu não pensar em ti, ninguém vai pensar em ti, né? E hoje é o contrário, cara. Eu abro mão de tudo para poder dar o meu melhor, entendeu? Para poder dar uma boa aula, para poder acompanhar os guris nos campeonatos, né? E, cara, para mim tá sendo muito prazeroso isso também, né? Como eu disse, toda aquela energia que eu colocava para ser competidor, hoje em dia eu coloco essa energia para atender ali o pessoal ali meus alunos, para atender os competidores. Ver um atleta lá da academia com a mão erguida no final de uma luta, então já te dá essa mesma satisfação. Não tem coisa melhor, cara. Vou dar um exemplo, tá? Todos os Eu vou participar logo, hein? Continua treinando que vai dar bom. Vai dar bom. O Pedrinho, cara.
Pedrinho, ele é um dos instrutores da academia ali. O Pedrinho, ele, cara, ele já é adulto, já tem 19 anos, eu acho. E ele pesa 47 quilos, né? E a categoria dele vai até, se eu não me engano, 58 quilos. Cara, ele é quase... Ele é 10 quilos a menos da categoria dele. E, pô, ele é um cara muito dedicado. Esse cara aí tinha que fazer um podcast, cara, porque muita gente já teria desistido no lugar dele. Cara, ele é muito menor que todo mundo, né? E... Ele é o Pulga 2. Ele é o Pulga 2, exatamente. E, cara, ele é muito esforçado e ele não tinha... ele já vem lutando há um tempo e ele não tinha conseguido ganhar ainda no campeonato, justamente por causa dessa diferença de força, de peso e tal. Sempre falei pra ele, tu tem que fazer uma preparação física, ganhar uma massa muscular e tal. E, cara, esse campeonato, ele lutou muito. Foi bonito de ver. Foi bonito de ver. Ele entrou decidido, sabe, confiante, né? Sempre converso bastante com ele, assim como os outros alunos. E, pô, ele entrou bem na luta, birimbolou, pegou as costas e finalizou. Aquilo ali, cara, pra mim foi demais, porque é um cara que tava precisando ganhar e merece ganhar, entendeu? Sim. É bonito ver essa satisfação, né? O cara treinar a equipe e ver o destaque ver a evolução. Sim. Chegar lá num campeonato. Eu não participei de campeonato, né? Tô começando, mas eu estive no campeonato assistindo. Só de assistir já deu um frio na barriga. Já deu adrena já, né? Então eu fico imaginando... quem entra lá já é guerreiro por estar ali. Com certeza. Independente do resultado, já está, se expôs, encarou seus medos, seus receios. Sim. E foi. E aí, ainda mais, esse caso do Pedrinho é uma resiliência total, porque ele perdeu, o adversário dele já havia vencido outra luta com ele anterior, um mês antes, ele foi lá, de novo, enfrentou. Ele enfrentou mais a ele mesmo do que o próprio adversário. E deu um show, cara. Foi muito bonito. Foi. Ele arrebentou lá na hora. E vai continuar, porque é um cara obstinado. Assim como a gente fala aqui do Pulga, que sempre teve essa obstinação por vencer. Me lembra muito, volto a dizer, o Ayrton Senna, com a obstinação de vencer, né? Sempre vencer, vencer, vencer. Pô, se você não pensar em vencer, que é o ponto maior, qualquer coisa vai estar bom. Exatamente. Você vai se contentar com qualquer coisa. Tem que pensar em vencer. Tem que ser obcecado. E se preparar para isso. Exatamente. Em Pulga, falando agora dos teus alunos, eu vi que o teu olho brilha, né? Falando dos alunos, eu acho que isso é legal, porque saiu daquela fase lá de atleta, de competir, né? Que ganhou aí vários mundiais. E eu vi tu falando ali dessa questão de ser individual, né? O atleta, ele pensa mais nele. E agora tu tem uma visão mais de gestor. Exatamente. Né? Que é pensar nos alunos. E eu senti que a coisa encaixou, né? É a liderança, isso é legal. Né? Porque ele tem a liderança ali no tatame, né? Conseguiu compensar aquilo que tu sentia lá no individual, agora no coletivo. Isso é muito bacana, assim, porque às vezes a gente não se encontra, né? Sai do individual e o coletivo fica lá. Na época que eu competia, cara, eu ia pra academia com aquela cabeça de que, cara, hoje eu tô indo pra academia e vou como se fosse um campeonato, né, cara? Mas tampava na porrada e, cara, eu me lembro que os guris falavam, né? Não faz 2 pontos no Pulga, velho, porque senão ele vai ficar louco, ele vai virar um bicho, velho. Então, cara, sempre fui muito competitivo. Se assim, tomasse o pontinho ali, tava morto. morto. Deus o livre, ficava louco. Cara, hoje em dia, eu tava falando na formação, né? Acho que foi ontem, né? E, cara, quando os guris me surpreendem, cara, e conseguem fazer uma posição em mim, me raspam, né? Ou chegam do meu lado ali pra passar a guarda, cara, eu fico amarradão, cara. Eu falo, cara, os caras estão evoluindo, o cara tá bem, né, cara? Me surpreendeu nesse movimento e tal. E é isso que me deixa feliz pra caramba, né, cara? Já que eu não tô mais nessa vibe, né, de estar lutando, o que eu mais quero ver é meus alunos se dando bem, né? A gente tem um conceito ali na gestão, na liderança, né, que é aquele de como eu vou ensinar a pessoa a fazer se eu não sei fazer. Não existe. E até mesmo assim, se eu quero preparar uma pessoa para ocupar a minha cadeira, o lugar que eu estou, na verdade, eu tenho que preparar as pessoas, a minha equipe, eu tenho que desenvolvê-la, eu tenho que contratar as pessoas. Não são simplesmente para serem robôs ali na minha equipe, mas sim suficientes para ocupar o meu lugar.
Então isso é humildade, né? Isso aí é você se colocar no lugar deles. Você teve lá seu momento de conquistas, né? E agora traz todo esse aprendizado, essa bagagem toda para levar o aprendizado para eles. Exatamente. Né? Isso aí E é louvável, né? acreditar nas pessoas, né? Eu acho que isso é legal, trazendo para a nossa realidade lá na nossa empresa. A gente passa por situações onde a nossa equipe, por exemplo, fez um contrato lá num prazo, né, super reduzido. A gente fica super feliz, porque elas ficam também felizes e a gente é uma conquista de todo mundo, né? Deixa de ser individual para ser coletivo. Exatamente. Isso é muito bacana. O jiu-jitsu também é um esporte individual, mas, cara, também não deixa de ser coletivo, né? Porque para tu ser um competidor, para tu ser campeão, tu precisa de uma equipe. Sozinho tu não chega em lugar nenhum. Ou então vai quebrar os braços da esposa em casa. Exatamente. Não adianta. E aí vai ficar sem esposa. Mas assim, olha, sem os colegas lá do tatame para treinar, para orientar, sem o professor, sem uma equipe na hora de um campeonato para estar do lado de fora falando o que fazer com aquela visão e... Você tá rouco porque gritou um monte. Se não tivesse isso aí, muitos poderiam não ter o mesmo desempenho. Isso é equipe? Sim. Trabalha em equipe, óbvio. Influencia bastante. Teve a premiação por equipe, onde Pulga foi vitorioso na etapa. Por quê? É equipe, não é somente o individual. Né? E é ótimo ter um concorrente ali que a gente precisa se desafiar. Exatamente. Se não tivesse, ficaria muito na... Sempre saindo da zona de conforto. Exatamente, né? sai da zona de conforto. Cara, eu posso não estar competindo, mas na hora que eu vejo, eu tô meio que na minha zona de conforto, eu preciso sair daqui, né? O caso, voltei a treinar lá com os guris no Gueto, lá, que é a minha equipe, né? Atos Gueto, né? Sou aluno do Gustavo Campos. E, cara, os guris estão treinando para lutar brasileiro, para lutar mundial, estão voando, né? E, cara, eu saio daqui de Canoas, venho aqui para Porto Alegre e, cara, vamos tampar na porrada. Se tiver que bater a mão, vamos bater. Mas o negócio é esse, cara. É sempre tu tá fora da tua zona de conforto, né? Vai se desafiando ali. Ó, exatamente. Porque senão tu fica estagnado, até mesmo começa a regredir, né? E eu quero ser uma pessoa que esteja sempre bem preparado, né? E aí dentro desse desejo, né? Essa obstinação toda de fazer acontecer... Aí eu quero puxar agora para aquele momento do campeonato mundial. Né? São poucos. É raro a gente encontrar campeão mundial. E você foi lá e venceu. Foi Abu Dhabi, teve Los Angeles também, né? Essas disputas. Eu queria assim, quero trazer isso para a gente falar a respeito sobre o campeonato mundial. Como nasceu a ideia de eu quero ser campeão mundial? Como foi essa ideia, essa preparação e, de fato, ir para lá para disputar? Como eu te disse, né? Eu era obcecado a ser campeão mundial, né? Eu vi que eu tinha potencial para ser campeão. E os meus professores também falavam isso, né? Cara, eu plantei aquela semente na minha cabeça e, cara, se fosse preciso, eu ia no inferno para ser campeão mundial. Eu abri mão de muita coisa, né, cara? Abri mão de bastante coisa. Teve uma época que eu tava treinando na Sul Jiu-Jitsu e não tinha um treino assim de alto rendimento, assim, né? Pro nível que eu tava, que eu precisava me preparar. Cara, eu ia pro Rio de Janeiro, ia lá pra GF Team, né? O lance de sair da zona de conforto. Foi um lugar que eu evolui bastante, sempre buscando sair da minha zona de conforto para poder conquistar o meu objetivo maior, né? E sempre tive isso na minha cabeça. E, cara, quando eu tava no 8º semestre da faculdade, eu já sabia que, cara, eu não tô muito aí pra faculdade. Eu quero ser campeão mundial, entendeu? E aí, quando eu tava me formando, cara, eu me lembro que os meus colegas de faculdade falando de festa, de não sei o quê, porque é minha formatura. E eu sempre pensando no mundial lá em Abu Dhabi, né? E aquele ano meus pais, eles resolveram me patrocinar, né? Pagaram minha passagem, meus custos, tudo, né? Eu tinha um amigão na época que é meu amigão, agora mora lá em Miami, né? O Javier, ele veio do boxe, do MMA e tal, e sempre foi do sem kimono, né? E naquela época, lá em Abu Dhabi, tinha o campeonato mundial sem kimono, num final de semana, e no outro final de semana de kimono.
E foi engraçado, cara, porque eu tava focado pra lutar só de kimono, né? E, cara, um mês antes, mais ou menos, um mês e meio, assim, ele falou, ô Puguinha, que ele é argentino, né? Pô, vamos lutar sem kimono também. Eu falei, mas eu não tô treinando sem kimono e tal, né? Ele falou, não, eu vou te levar lá no Minu lá e nós vamos começar a dar uns treinos lá. Aí, Isso quanto tempo? cara, era um mês e meio antes. Não deu Mas nem... não havia treinado sem kimono? Né? Ah, já tinha feito alguns treinos e tal, mas nunca não tinha... era o foco. Não né? era o foco, exatamente, não era o foco. Não a nível de um mundial. Né? E eu nunca tinha competido sem kimono, cara. Nunca tinha competido. Primeira vez no Mundial. A primeira vez no Mundial. E, cara, eu fui com aquele sentimento que, treinei Tô e tal. aqui já. Eu me lembro que assim, ó, eu consegui adaptar bem o meu jogo pro sem kimono, né? Que eu sempre gostei de fazer guarda de gancho, guarda X, guarda one leg, o pessoal não vai saber, mas o meu jogo ele sempre encaixou, ele sempre foi um jogo que dava para adaptar pro sem kimono, né? E os guris lá, o Javier, o Minu, sempre me ajudando, ele me dando toque. O Minu, já deixei umas 20 vezes meu pescoço pra ele, que ele, cara, tem uma guilhotina que ele te arranca a cabeça. E aquele jogo de tinha um jogo de meia guarda também, eu vi que a meia guarda não dava pra fazer sem kimono, que era guilhotina e triângulo de mão direto, né? E os guris foram me dando toque, cara, quando vê, brilhou, cara. Meu jogo encaixou assim de um jeito, eu falei, cara, tô me sentindo bem, cara, vamos lá e tal, não sei o que. E, cara, eu me lembro que eu lutei com caras que foram lá pra lutar focado no sem kimono e, cara, eu fui ganhando dos caras, né? Eu falei, pô, ganhei do fulano. Foi se sentindo à vontade. Ganhei do fulano, ganhei do ciclano, pô, os caras vieram pro sem kimono, cara. Pô, tô bem e fui indo. Quando veio, eu tava na final, quando veio, mão levantada, campeão. Ganhou. Nem acreditava. Meu Deus, Campeão que loucura. mundial. Os caras, tem a revista, a Gracie Mag, eu não lembro se foi a Gracie Mag ou a Tatame, que depois saiu a reportagem, os caras me chamaram de a zebra. Mudou de pulga Ninguém pra contava zebra. com essa. A zebra. Tá, mas me diga aí, e esse sentimento, a reação na hora, pô, ganhei. Como que é isso? Cara? Dá pra descrever? Não dá, né? Não, é difícil de descrever, né, cara? É um sentimento de missão cumprida, de conquista, de realização pessoal que, cara, não tem nada que possa substituir isso daí, né, cara? É muito bom. Ao mesmo tempo também já teve um vice-campeonato. Não que eu esteja sendo negativo, sim. Né? Mas teve um vice-campeonato. E esse vice-campeonato dói ainda até hoje? Como que foi superar esse vice-campeonato? Um dos vice-campeonatos foi no próprio Abu Dhabi. Né? Como eu disse, tinha o sem kimono no final mesmo... de semana e no outro final de semana. Eu ia perguntar, daí o com kimono Isso, não foi o primeiro lugar. Não foi o primeiro lugar, mas cara, meu desempenho foi muito bom também, né? Eu ganhei o sem kimono, ganhei uma confiança muito boa, né, para ir de kimono e tal. E, cara, lutei com caras duríssimos. Na semifinal, enfrentei ali o Rômulo Barral, ali, o cara multicampeão mundial, né? Favorito ali da categoria. E cheguei na final com o Calazans ali. Cara, perdi por duas vantagenzinhas ali, né? Foi por vantagem. Foi por vantagem. Foi meio que na estratégia, a luta ali. No final, eu tava ganhando de 6-4 e 2 vantagens para ele, né? E, cara, faltando 40 segundos, ele me raspou e virou uma pedra por cima ali. Não consegui mais inverter ali. E ganhou na vantagem. Aí ganhou na vantagem. Claro, o cara sempre fica triste, né, cara? Mas também, pô, foi uma experiência maravilhosa. Mas só de estar lá e estar, né? como vice já uma experiência maravilhosa. Né? Imagina. Esse foi de sem kimono ainda, que nem tava no nem currículo. Tava. Nem tinha no currículo sem kimono. Esse foi o de Abu Dhabi. Esse foi o de Abu Dhabi. E teve outro. O outro vice foi na faixa roxa, né? Foi em 2007. Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Em Los Angeles. Em Los Angeles, Foi a primeira vez que o campeonato mundial foi nos Estados Unidos. Antes era no Rio de Janeiro, né? E aí os caras... a CBJJ transferiu para os Estados Unidos, né? Por que era sempre? Eu sou leiga no assunto. Porque o Rio de Janeiro é o berço do jiu-jitsu. É o berço. Né? O Tijuca Tênis Clube lá. Lutei muito campeonato lá. E treinou lá também? Treinei. Sempre... A GF Team foi um lugar que eu sempre me identifiquei muito e o pessoal me acolheu muito bem lá sempre. E desses nomes aí
Famosos. do mundo da luta, né? Sim. Do mundo do MMA, do mundo do jiu-jitsu. Uhum. Tem uns caras que são lendas, né? Sim. Dessas lendas que você teve o prazer de Ah, treinar, de teve conhecer, vários, né? Teve vários. De conhecer já é uma satisfação, Sim. imagina treinar. Ah, né? treinar melhor ainda, né? Bom, meu próprio professor ali, o Gustavo Campos, pô, o cara que eu admiro demais, jiu-jitsu sinistro também, campeão mundial, o cara que eu sempre me espelhei bastante, né? Espelhei bastante o meu jiu-jitsu nele. Cara, conheci o Rodolfo Vieira, treinei com ele, foi uma experiência muito boa. Aproveitei para colar no cara, né? Que o Rodolfo, na época, cara, não tinha quem bater no cara no jiu-jitsu, né? Sinistro demais. Ia pra casa dele, convivi com a família dele, acompanhei a rotina dele, né? O cara pensava assim, cara, como é que esse cara aguenta treinar tudo isso, cara? Porque, cara, era uma rotina bizarra de treino, assim, sabe? E, cara, é um prazer poder ter conversado e adquirido bastante experiência deles. Viajei bastante também para San Diego, antes de lutar os campeonatos lá nos Estados Unidos. A gente treinava, fazia um camp lá na Atos, né, na academia do André Galvão. Conheci André Galvão, treinei com ele. Bom, lá na Atos, lá eu treinei, cara, com caras muito sinistros, né? Com o próprio Calazans, que eu fiz a final do Mundial. Rafael Mendes, né? Na época a AOJ era Atos também, né? Treinei com o Davi Ramos, com o JT. Cara, é muita gente. Eu puxei Kina muito Cornelius. isso. Eu puxei muito isso porque é muito comum a gente ver assim, a pessoa fecha os olhos para aqueles que são bons, que são grandes e tratam como concorrência, né? Mas a gente tem que se espelhar no que tá bom, extrair o que tem de bom naquela mesma atuação nossa. Se você pensasse assim, não, eu vou ser o top aqui, mas comigo mesmo, não quero saber o que o cara tá fazendo, eu vou sozinho aqui. Cara, você pode aprender, pode evoluir com quem tá fazendo bem feito. E isso em qualquer área da vida, né? A gente vê muito isso. Tem que ter essa humildade, né? Claro. Quem não tem essa humildade não evolui, né? Com certeza, a gente perceber isso no ambiente de trabalho nosso, no ambiente de atuação nossa, porque se a gente quer evoluir, a gente tem que saber o que eles estão fazendo de bem feito, né? Sim. E até para sair da zona de conforto, como o Pulga falou ali, que é bem interessante trazer para nossa realidade, porque daqui a um pouco a gente acha que tá tudo bem, tá tudo dominado, e na verdade não, né? A concorrência está aí, Exatamente. a gente tem que se aprimorar, melhorar e sempre fazer algo diferente, né? Então ele se uniu com aqueles que ele julgava os melhores. Sim. E nisso cresceu absurdo, né? Eu ia com a cabeça, cara, eu tô indo lá para treinar com fulano, com ciclano, com beltrano, né? E, cara, como eu apanhava, cara. Mas é nessas... aí aprendeu muita coisa, Muito, né? Apanhando muito. que a gente aprende aquela... Apanhando que a gente aprende, né, cara? E os guris falam, o Pulga, tu é muito louco, cara. Tu sai de um treino com o André Galvão e vai treinar com o Rafael Mendes. Apanha e sai do de Rafael novo. Mendes e tu vai assim, ó. Saía todo torto. Saía todo. Cara, normalmente eu ia um mês e pouco antes, né? E às vezes tinha uns guris que iam 15 dias antes do campeonato, né? Cara, quando os guris chegavam lá, cara, eles olhavam a minha cara, eles ficavam, meu Deus do céu, cara, onde é que nós nos enfiamos? Porque, cara, a minha cara tava em carne viva. Tava destruída. Tanto que eu apanhava. Mas eu sempre gostei disso, sempre gostei de treinar duro, de tampar na porrada e se tiver que bater mão, a gente bate. Porque o treino é uma coisa, né? E o campeonato é outra, né? Tem um lugar que eu não quero bater mão, é no campeonato, então... Prefiro apanhar no treino para chegar bem preparado no campeonato, né? O bater mão que é a convenção, né? Isso. A convenção do jiu-jitsu. Fala pra gente, muita gente... eu ia perguntar o que é bater mão. O jiu-jitsu é uma das únicas artes marciais que te dá a oportunidade de ser humilde, entendeu? A desistência. A desistência, por exemplo. Ah, tá. Daí aquelas... Isso. O cara te Entendi. encaixou um estrangulamento, o cara te encaixou uma Aí, chave de braço. deu. Cara, vai dormir, bate. Vai quebrar, bate. É porque Sim. no boxe, por exemplo, toma uma no queixo, ele não dá tempo Não de... dá tempo de bater, velho. Acho que foi em fevereiro, né, que nós fomos no UFC. Foi em janeiro. Foi em no janeiro. UFC. Aí o Murilo, vou te dar um presente.
Ó, o presente. Aí comprou os ingressos pro... O UFC no Rio. No Rio. Ah, o presente foi pra ela. Tá, eu vou lá, né? Vou no Rio. A minha ideia era ir no Rio, né? O UFC foi só... Mas entrei... Chegando lá, eu falei que tinha o UFC. Vamos pro Rio, o presente era... Mas eu fiquei assim, ó... Nossa, entrei no... Onde é que era o... no ginásio da Junese Arena. Na Arena. É uma organização. É um negócio assim, ó, fantástico. A Entrei lá também, na pipoquinha, porque, né? Mas entrei, aí fiquei uns 10 minutos, sangue bem calminho, né? E no 15 minutos eu já tava lá gritando. Vai. É adrenalina adrenalina. Aí não queria nem ir no banheiro pra não perder nenhuma luta. Sim. Outra pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, eu dava aula na Tim Nogueira na época, conheci o Minotauro também. Tava lá, né? No dia lá. Ele tava lá. Tava no evento. Conheceu, mas de treinar também? Cara, treinei com ele, até tem um vídeo meu no YouTube com mesmo? ele. Pô, um cara... Cara, tu tá conversando com o cara, tu esquece que ele é um Minotauro. O cara é muito simples, muito sangue bom. E é outra lenda também. É, outra lenda, né, cara? Só pra tu ter uma ideia, cara, ele veio na Tim Nogueira aqui de Porto Alegre, a gente deu um treino, cara, e fazia, sei lá, 1 ano que a gente, né? De vez em quando até mandava umas mensagens e tal, mas não se falava assim, né? E depois de 1 ano eu tava lá em Abu Dhabi pra lutar o Mundial e ele ia lutar o UFC. E aí eu, cara, mandei uma mensagem pra ele, ô Minotauro, tu consegue o ingresso pro UFC? Cara, o cara me deixou o ingresso, cara. Então, tipo assim, cara, o cara é muito gente boa, muito legal mesmo. Show, é legal as amizades que faz também, né? E tu vê, cara, que assim, cara, tu começa a conviver com esses caras aí e tu vê que não tem nada de arrogância, não tem nada de se achar mais que o outro. Os caras são humildes também, sabe? Então tu pensa assim, cara, pô, se esses caras são humildes, cara, por que eu vou ser arrogante? Por que eu... Né, acho que aprende, né? De tanto apanhar. Não, o que resta é se espelhar mesmo. Exatamente. Olha onde os caras chegaram, o que os caras fizeram. Então, sim, se eu quiser que eu faça, tente fazer parecido, não necessariamente igual, mas tentar fazer cada vez melhor. Exatamente. É aquele teu conceito lá nos treinos de 1% melhor, né? A cada dia. Todo dia 1% melhor, né? Exato. E seguindo essa ideia, Pulga, de campeonato, preparação para um campeonato, como ficavam as renúncias na época? Né? Porque você é muito novo, começou lá já novo. Depois, durante faculdade, treinando. Como fica a questão de renúncia, que eu digo assim, ó, vai morar fora, vai treinar fora, vai ficar um período fora, família, balada, cachaçada, tudo isso a gente sabe que tem situações comilança também. Como fica esse foco no desenvolvimento, na preparação e tendo que renunciar muita coisa que um adolescente muitas vezes não consegue deixar de lado, né? Sim. Como que fica isso? Como que era isso na sua vida? Cara, tu não tem como ser competidor sem ter uma rotina de atleta, né, cara? E o pessoal da época, faculdade, sempre o pessoal saía, bebia, me convidava e tal. E, cara, tu não tem como sair, beber e no outro dia ir treinar, por exemplo, né? Então, cara, isso aí tava fora de cogitação, né? A não ser um pós-campeonato, né? Claro. Isso poder aí, aproveitar um pouco e tal. Mas, cara, de regra, isso aí eu fui curtir... beber essas coisas, eu aproveito para beber hoje um pouco, entendeu? O que eu não bebi lá atrás. Eu gosto de tomar um vinho, gosto de tomar uma cervejinha e tal. Os guris até hoje, eles falam, Pulga, tu tem que voltar a competir, mas eu penso, cara, eu já renunciei... Vou ter que abrir mão de tanta coisa exatamente, de novo. Eu já renunciei durante tanto tempo, sabe? Aí, poder fazer as coisas que eu... Sim. Não, aí assim, ó, não saía para uma balada, a galera lá curtindo, aí não, tem que treinar. E acordava cedo, treinava o dia inteiro, apanhava, tomava, né, porrada, cara toda na carne. Aí chegava, alimentação também. Sim. Aí chegava lá no campeonato, aí vencia o campeonato, aí às vezes os amigos, o Pulga deu sorte, cara, ganhou aquele campeonato lá. Não, essa palavra sorte às vezes irrita, né? Exatamente. A pessoa que se preparou tanto tempo, e até no nosso negócio, fulano deu sorte. Não sabe tu não sabe que todo ele passou, o histórico né? que aquela pessoa passou, exatamente. A preparação toda. Engatou uma venda, deu sorte. Deu uma venda fantástica lá, deu sorte. Às vezes esquece que está namorando essa venda 3 meses, 6 meses. Cara. Isso a todo momento tem. Porque é muito fácil falar que
que foi fácil. Sim. Né? Que foi sorte, que Sim. acertou em algo ali. Mas ninguém sabe. Aquela ideia do iceberg, né? É só a pontinha, mas não vê tudo que está por baixo ali, de toda a preparação, renúncia. Renúncia, eu falo renúncia porque se você foca muito em algo, para conquistar tem que renunciar a alguma coisa. Com certeza. Não adianta querer tudo o tempo todo. Alguma coisa tem que abrir mão. E por isso que eu trouxe isso. Eu tenho certeza ali que você trouxe aí que essas baladas, as coisas, se entrasse naquele mundo, perdia o campeonato. Com certeza. E aí deixava o seu sonho de ser um campeão de lado. Sim. Né? Às vezes, por exemplo, se tu fosse... Eu sempre me cobrei muito, né, cara? Sempre fui bem regrado, assim. Às vezes, cara, sei lá, podia estar faltando até, sei lá, um mês pro campeonato. Mas mesmo que aquilo não me prejudicasse lá na frente, psicologicamente me prejudicava, sabe? Porque quando eu ia entrar no tatame, eu sabia, eu tava com a minha consciência tranquila que, cara, eu fiz o meu melhor, velho. Eu cheguei aqui na minha melhor forma, entendeu? Eu dei meu máximo. Isso aí conta bastante na hora que tu vai entrar no tatame. Porque senão, dando um exemplo aqui da derrota, aí fica aquela coisa, poderia ter feito tal coisa, exatamente, poderia ter... Aí não. Mas fiz tudo que eu pude. Eu vi uma vez, eu não me lembro se foi no Instagram, tem pouco tempo que eu vi um gráfico. Muitas vezes a pessoa treina, isso deve acontecer lá na academia, treina e fica chateado. Sim. Tá meio isoladinho ali. O que aconteceu? Não fui legal hoje. Hoje eu perdi o rola aqui, apanhei. O que o gráfico mostrava? Aqui esse ponto aqui foi o seu melhor hoje. Aqui o seu melhor. Aqui o seu melhor. Sim. Aqui o seu melhor. Era um gráfico assim, ó, onde a cada dia é o seu melhor. O seu melhor num dia tá aqui, no outro dia tá aqui embaixo, no outro dia tá lá em cima, mas foi o seu melhor. Sim. Então, assim, realmente tem dia que a gente... que tem muitas variáveis, né? Muitas. A alimentação, a questão mental. O sono, o descanso. O estresse do dia. Se tomou uma cerveja um dia antes, se não tomou. O momento de vida que está passando, pode estar uma fase meio complicada. Mas, cara, deixou o seu melhor no tatame, beleza. Não foi o ideal, mas foi o seu melhor. Sim. Foi o que tinha naquele momento. É o que o pessoal comentava naquela época, né? Eles sabiam que, cara, todo treino certo ponto até exagerava demais, mas, cara, era todo treino, eu dava meu 100%, velho. Eu saía do tatame, assim... Esgotado, todo treino, sabe? Quando o cara é novo, o cara aguenta, né? Mas depois o cara vai ficando mais velho, vai sentindo... Mas mesmo ficando mais velho, pode dar o 100%, vai ser diferente do 100% de quando era garoto, mas é 100%. Com certeza. É aquilo que consegue dar. E isso... Volto a dizer, tudo está linkado com a vida como um todo. Não tem como separar, né? O esporte, ele é uma aula. O esporte é um tapa na cara na vida, né? É exatamente isso. O dia a dia é isso aí. A gente tem dia que o trabalho, cara, a gente volta para casa meio chateado. Mas foi o nosso melhor. Foi o que deu de melhor. Mas também ali. Tem aquele outro porém, assim, que às vezes a gente se depara, né? Tanto no esporte, né? Eu pratico o CrossFit, mas não sou atleta, né? Sim. Vou lá, faço meu pezinho, né? É o que a maioria das pessoas faz, né? Mas levando hoje para a nossa realidade aqui de não atleta, muitas vezes a gente chega lá cansado, acha que não vai dar conta, né? Eu falo, hoje eu tô cansada, mas vou lá. E aí faz todo o treino e ainda fica melhor ainda. Sim. Então, muitas vezes a gente chega lá já com um espírito já de não vai dar certo e acaba dando certo. Tu acaba saindo melhor do que quando tu chegou, né? Porque já teve um dia de estresse me enchendo o saco. E aí vai lá, vou pro tatame, cara. É melhor apanhar no tatame. O problema é quando apanha no tatame, chega em casa e apanha da mulher. Esse ainda, é o pior, né? Isso é quase todo dia, assim, né? Apanho no tatame e apanho em casa. Mas aí a tunda de casa, né? Aí ele nem responde mais, já tá cansado lá do tatame. Tá de boa. Não, mas essa questão do rendimento, isso aí é muito importante mesmo, porque... vamos supor, o cara acorda, teve uma noite mal dormida, filho lá com alguma questão de saúde, foi trabalhar, o dia de estresse do trabalho, às vezes não se alimentou direito, não se hidratou de forma adequada, aí um monte de coisa aconteceu ao longo do dia, vai treinar de noite, vai ter um desempenho, esse desempenho vai ser X, cara, não se cobre tanto isso, faça o máximo que der, é o seu máximo.
E você entregou o máximo ali dentro. Entendeu? É isso. E se não foi, se foi menos do que ontem, por exemplo, você tentou ser 1% melhor. A tentativa de colocar isso lá dentro. Seja 1% melhor. Mas se não foi, cara, não se martirize, porque tentou, deixou aquilo ali no Exatamente. tatame, né? Buscou ser 1% melhor. E essa busca aí que faz o cara vencer lá na frente. Tu tem que curtir o processo, né? Claro. Não pode ser imediatista, né? E tanto no jiu-jitsu, qualquer esporte e na vida, cara, pra mim tudo é um processo, tudo é aprendizado, tudo é evolução, né? Com certeza. A gente, já falando dessas dores, né? Essas superações que a gente fala, trazendo aqui ser um vencedor, né? Vencer essas dores diariamente, queria trazer dor mesmo, dor física. Você teve lesões aí. O lutador luta contra a dor, né? Tá sempre lutando contra a dor. Exato. Não, mas a gente sempre tem... Eu gosto desse jogo ali, das palavras, que elas trazem um significado. Sim. Né? Vencedor, você vai vencer a dor. Lutador vai lutar contra as dores. Sim. E por aí vai. Se a gente for puxar essas... Porque a ferramenta de trabalho, nesse caso, é o corpo, né? Então, em algum momento, vai sentir. E trazer essas dores, essas lesões que você enfrentou também, que eu já sei que tem algumas. Tem. Como foi isso? Lidar com lesão e romper um período ali de treino, como que foi? Cara, isso aí foi uma coisa que sempre me atrapalhou bastante, assim, na minha carreira de atleta, né? Como eu disse, né, cara, eu acabava treinando demais, né? Na minha época, tipo, não tinha esse lance de periodização do treino, né? Que tu te prepara para aquele campeonato específico para chegar ao teu 100% lá, né? No caso, eu queria estar meu 100% todo dia. Todo dia. Todo dia, o dia todo, né? Exatamente. Todo dia, o dia todo. Treinava 4 vezes por dia, 3, 4 vezes por dia, praticamente todos os dias, né? Entrei em overtraining umas 2, 3 vezes já. Tem aquele atleta que, cara, tu tem que estar sempre puxando para treinar mais, e tem aquele que tu, calma, cara, dá uma segurada, entendeu? E eu sempre fui esse que sempre teve que dar uma segurada. E enquanto tu é novo, cara, a máquina tá voando, né, cara? Chega uma hora que o corpo responde. E como eu comecei cedo, eu comecei a ter lesão cedo, né, cara? Minha primeira lesão que rompeu esse ciclo de treino, né, foi o joelho, né? Não foi nada muito grave assim, mas, cara, já é 3, 4 meses que fica parado, daí tem todo o processo para voltar e tal, né? Rompe aquele ciclo, né? E já operei 3 vezes o joelho, o quadril já tive que operar, que foi uma lesão assim que... E quadril é bem complicado, né? Vai, pro jiu-jitsu, cara... Cirurgia no quadril. O quadril, o jiu-jitsu, tu usa o quadril pra tudo, né, cara? E, cara, fiquei 2 anos parado por causa do quadril, né? 2 anos parado? 2 anos. Tentava dar uns treinos, sentia dor, tinha que parar, e não conseguia, né? E eu fiquei 1 ano tentando voltar quando eu machuquei o quadril, fiquei 1 ano tentando voltar sem cirurgia, né? Porque eu fui em vários médicos e, tu é muito novo, não vamos mexer, deixa assim, para de competir, mas, cara, eu sempre tive... Se eu fosse pelos médicos, eu tinha parado de treinar jiu-jitsu faz uns 10, 15 anos, mais ou menos, né? E tinha abandonado de vez. Já tinha abandonado, né, cara? Nem para um rolinho, um soltinho. Que médico, na minha opinião, às vezes dá uma exageradinha, assim, sabe? Para preservar a pessoa mesmo, né? E atleta, tu também não é sinônimo de saúde. Atleta de alto rendimento não é sinônimo de saúde também, né? São 2 coisas diferentes. O cara que faz ali o esporte por hobby e o cara que faz para competição. Porque ele se expõe ali às lesões. Tu tá sempre vai no limite, tá sempre no limite. Tá sempre ali no limite, exatamente. E, bom, o quadril foi uma das piores, né? Então eu fiquei 1 ano tentando voltar, não consegui. Achei um médico que, cara, ele falou, não, tu quer voltar? Eu falei, eu quero, cara. Ele falou, então, vamos operar. Aí operei quadril, aí recuperação 6 meses, aí tu vai voltando devagarinho. Cara, 1 ano, mais 1 ano pra voltar. Voltei a treinar, voltei a competir e tal. E, cara, depois de um tempo, eu tive hérnia eu tenho 3 hérnias, velho. Eu tenho hérnia na cervical e na torácica. E quando eu estourei minha hérnia na cervical, cara, que dor. Foi uma das piores dores que eu já senti, sabe?
E aí, cara, perdi musculatura, todo esse lado do meu corpo ficou flácido, né? Porque acho que rompeu ali, sei lá o que aconteceu ali, pressionou o nervo ali e parou de mandar informação e tal. E aí, cara, o nervo é um dos que mais demora para se regenerar e tal. Cara, fiquei mais um ano ali na função, ali me recuperando e tal. E, cara, e aí eu já tava pensando... Foi quando eu tive a primeira hérnia, quando eu estourei a primeira vez, eu falei, cara, eu vou começar a dar aula de jiu-jitsu enquanto eu não consigo competir. E aí abri a academia. Foi daí aí que que surgiu. começou. Na verdade eu já dava aula de jiu-jitsu, mas eu falei, cara, não, agora eu vou focar para botar minha academia, já que Vai eu não ser meu negócio. Exatamente, vou focar no meu negócio. E já estava na idade também de ter o próprio negócio, de começar a ganhar dinheiro, né? Porque vida de atleta, o cara... tudo que eu ganhava, basicamente, eu investia em viagem, alimentação, kimono, é bem alto o custo, né? E, cara, comecei a dar aula e tal. E aí, cara, depois de um tempão, eu não vou saber te dizer direito agora, mas foi no Floripa Open, que não sei, não me lembro que ano foi. Foi competir de novo. Os guris, os teus alunos começam, o Puga, tu é sinistro, tu tem que lutar, tu tem que voltar, porque a gente quer ver muito tu lutar, que não sei o que. E eles vão indo, eu vou competir então, já que vocês querem que eu compita, eu vou competir, né? E aí comecei a já mudar minha rotina, já comecei a fazer uns treinos... que quando tu tá dando aula é difícil tu treinar ao mesmo tempo, né, cara? Eu comecei a fazer uns treinos por fora, combinava com alguns alunos mais graduados ali. Cara, me preparei, fui lutar o Floripa Open e aí de Master, não era mais adulto, né? Fui lutar de Master 1. Cara, lutei bem pra caramba, cara. Fiz 4 lutas na categoria, finalizei 3, fui campeão. Lutei o absoluto, também fiz 4 lutas, fui campeão também, o absoluto é peso livre, né? E naquele absoluto lá eu acabei fazendo muita força mesmo e, cara, deu uma travada de novo, né? Lá já machucou. Mas não chegou a estourar. Não chegou a estourar. Aí o cara vai lá, faz uma massagem, faz uma acupuntura, toma remédio e tal. Vambora, vamos continuar treinando. E, cara, por incrível que pareça, fazia muito tempo que eu não competia e me reacendeu aquela chama, cara, de querer voltar a competir. Sabe? Porque, cara, eu sentia aquela sensação de novo. Começou a né? adrenalina de novo. Cara, e a sensação não tem, cara, de tu ser campeão, não tem nada parecido, assim, né? E, cara, eu falei, cara, eu vou lutar o Abu Dhabi. E o Abu Dhabi eu acho que faltava 1 mês e meio, mais ou menos, e aí eu toquei ficha nos treinos, cara, deu mais umas 2, 3 semanas ali, pum, estourei a hérnia de novo. E aí fiquei todo travado. E aí tu tem que dar aula, tu não tem como parar de dar aula, né, cara? Tu vive do teu corpo, né? E o cara fica todo errado e tal, e, cara, eu me anojei aquela vez, tá? Eu falei, não. Cara, eu quero ter filho, quando eu chegar com meus 50 anos, eu quero estar bem, eu quero treinar com ele, eu quero ir pra praia com ele, quero surfar, quero, né? Levantar rápido para correr atrás dele. Levantar rápido para correr atrás dele. Então, eu fui no médico e ele falou, cara, tu tem uma hérnia na cervical, ela tá bem grande e tal, tem que ter cuidado, se tiver um impacto muito grande, um trauma muito grande ali, tu pode vir a perder os movimentos e tal, não sei o que. Eu falei, não. Isso aí pra mim já eu tô chegando já no meu limite, né, de querer competir, né, cara? Vou começar a pensar mais na minha saúde e, cara, desde então eu venho focando só em dar aula, em treinar com os meus alunos, né, em vir aqui no gueto aqui dar o treino com os guris aqui também, porque, cara, jiu-jitsu eu não treino por obrigação, eu treino porque eu gosto, porque eu amo fazer isso, né? Pra mim é uma das coisas mais prazerosas. Aí vem a pergunta que todo mundo quer fazer. Nós não vamos ver o Puga tão cedo, então, competir? Cara, não dá pra dizer que... Tem uma legião querendo assistir, hein? Aí agora a galera começa a me pilhar de novo, né? Mas, cara, realmente tá bem complicado, assim, porque a minha rotina mudou completamente. Com um filho pequeno, com academia de jiu-jitsu, academia de funcional e uma loja de roupa. Tem bastante coisa pra fazer, né? Tem que arranjar tempo, velho. Não, mas eu acredito que o ponto principal aí é a questão
física mesmo, né? Essas dores aí. Porque o treino para um campeonato é altíssimo nível. Então vai uma hora ou outra que forçar alguma coisa, talvez vai pegar. Os guris dizem assim, Puga, do jeito que tu vai lutar e, cara, tu vai acabar ganhando e tal, tu é bom, tu não sei o quê. Mas, cara, eu não funciono dessa forma. Eu gosto de chegar no campeonato bem preparado, cara, né? Chegar lá e, com meu 60% do que eu poderia estar... eu não vou estar lutando... É que chega lá com aquela sensação que não deu o máximo, né? Que não pôde dar o máximo. Daqui a pouco ele quer frustrado. Quer mostrar o jiu-jitsu que Exatamente. O jiu-jitsu que ele ensina. Eu não quero lá e chegar lá e mostrar um jiu-jitsu, digamos, medíocre, entendeu? Sim. E não conseguir apresentar aquilo que eu tenho a capacidade de fazer, né? E, como eu disse, eu sempre fui um cara que me cobrei muito. Então, se eu me inscrever para um campeonato, pode ter certeza que eu vou treinar pra caramba. Vou querer treinar pra caramba, entendeu? E esse é o meu medo, cara. Tipo, de querer treinar pra caramba e daqui a pouco... Tem uma outra lesão maior. A que mais me preocupa agora é a hérnia, né? Ontem mesmo eu tava em casa, cara. Eu dei um treino com um gigante ali, o Lucas Vidal, duríssimo. E eu acho que foi com ele, uma hora que ele me emborcou, já cheguei em casa, já deu aquela travadinha no pescoço, já toquei o miosa pra dentro. Então eu tenho um certo receio, assim, sabe? E hoje em dia eu treino para me manter bem, para manter minha saúde, para me manter atualizado. Que é outro foco, né? Agora a questão das equipes também. Né? E, cara... a minha mentalidade mudou muito, cara. Antes eu tinha aquele negócio... eu era muito competitivo, eu tinha aquela chama dentro de mim, sabe? De querer ganhar os rolas. Porque você viveu muito isso. Né? Exatamente. Cara, hoje em dia, cara, se o cara passa a minha guarda, eu já não fico tão louco como eu ficava. Fica só um pouquinho. Fica só um pouquinho. Eu levo mais de boa, sabe? Porque agora tá tá do outro lado ali da mesa, né? Exatamente. Tá ensinando, quer ver a evolução. Antes ali era o aprendiz e o competidor, e eu quero provar para mim mesmo, não era nada para os outros, né? Sim, era o sangue de competidor, né? Ele estava provando para ele mesmo que era aquilo que ele queria fazer ali. Sim. Agora já é o sangue de coach, de treinador. Isso. De ter de estar liderando um time onde você quer ver a evolução deles. Exatamente. É mais nesse aspecto, assim. E aí, Pulga, pegando ainda dentro ali do CT, né, dentro da sua atividade ali, gente, você citou ali, né, hoje tem a própria academia, tem empresa, né, de loja de roupas. Mas hoje a atividade, as aulas voltadas também para outros públicos, né? Então ali tem crianças, tem as mulheres. Então eu queria que você falasse um pouco disso, essa transformação que faz nas crianças. O Joaquim, por exemplo. Eu e a Carol, a gente percebeu que o Joaquim na escola... O Joaquim com 3 anos, ele tem 3 meses, está no jiu-jitsu, 3 anos e 3 meses ele tinha. Todo dia na escola acontecia alguma coisa assim, por exemplo, ou ele voltava mordido, ou ele mordia alguém, empurrava alguém, ou alguém empurrou ele. Alguma coisinha assim, não sei... Não é um espírito, não é briga, não se pode dizer isso. Sim. Mas acontecia, né? E a gente falou, o que a gente vai fazer? Porque não sei o que pode estar acontecendo. E veio um estalo, assim, do jiu-jitsu. E depois que ele começou, o cara parou tudo. Que maravilha. Parou tudo. Porque ele tá bem mais calmo também. Ele associa que é uma luta. Ele fala o luta, né? Ele fala, hoje tem o luta. Mas ele entende que... Ele faz jiu-jitsu e não sabe nem falar jiu-jitsu. Não sabe falar jiu-jitsu. Mas ele entende que é lá no tatame. Para poder... Sim. Ele brinca comigo, óbvio, mas com os colegas, é lá no tatame que ele vai executar aqueles movimentos e tudo. Então, tira ele de fazer isso na escola. Sim. E ele respeita muito o sensei. Às vezes eu faço uma chantagem, vou contar pro sensei. Deus o livre. Sai correndo na hora. A partir do momento que entrou no tatame, a autoridade ali é o sensei, né? Como foi essa ideia, né? Essa ideia de trazer o jiu-jitsu para as crianças, né? Cara, por experiência própria. Tipo, eu não tinha 3 anos e meio, mas eu tinha 12 anos, né?
E, cara, eu sabia dos benefícios do jiu-jitsu, né? Porque eu tinha passado por aquilo. Eu era uma criança... Cara, minha mãe vivia no sóio do colégio, também era bem agitado. Era arteiro também, né? E, cara, parece que a minha energia foi canalizada para aquilo ali, né? Criança tem muita energia, eles precisam gastar aquela energia ali. E o jiu-jitsu também tem a questão da sociabilidade, de conviver com outras crianças, ao toque, né? Isso. Saber que luta, tu pode estar lutando, mas tu não está machucando o outro colega, né? E existe regra, existe respeito, existe disciplina, né? Que mistura tudo ali, né? Exatamente. Eu acho que é bem legal, porque tem essa questão do respeito com os colegas. Sim. E no caso do Joaquim, acho que por ter outras crianças da mesma idade, ele se sentiu super à vontade. E o Rafa, como vocês falaram, ele foi essencial também no processo, porque no início o Joaquim nem abria a boca. Ficava... ele fica muito tímido, daí ele o Rafa conduz, foi muito bom. Conduz de uma forma incrível. O jiu-jitsu ele busca o... Como é que eu posso dizer? A igualdade ali, né? Ele acalma os agitados e desinibe os inibidos. Sim. Né? Então ele tenta sempre achar o ponto de equilíbrio ali, né? É interessante que é muito baby ali a turma, né? Então são 3 anos e pouco, 4 anos, 5 anos. E o Rafa faz a formação. Sim. Né? Ele faz os entenderem que existe um cumprimento, que existe pegar na mão do sensei, cumprimentar, pegar na mão dos colegas um do outro. Então isso aí, a criança crescer dessa forma é incrível. Hoje a gente vê o advento da internet, do tablet, do telefone, está afastando o jovem, né, o adolescente. Cada vez mais, né? Dessa questão física, assim. Sim. É o maior vício hoje, né? Mais que cocaína. Não, eu digo aquele sentimento, assim, de proximidade, de afeto. Sim. E a gente é responsável por não deixar isso morrer, né? Não deixar acabar. A gente tem que controlar isso. E eu vejo na criança essa sociabilidade ali no tatame. Não tem tablet ali dentro. Não tem tablet. Não, é interessante que tem meninas também, né? Eu acho que isso bastante, é legal falar, Pulga. Porque além do Kids ter meninas, acho que tem também nos adultos, né? Que é uma atividade bem interessante. Para as mulheres como defesa pessoal, né? Com certeza. Com certeza. O das crianças, a gente vê assim... E também para as mulheres, enquanto defesa pessoal, a gente vê o impacto de tudo isso assim na vida dela, das crianças e das mulheres. E eu queria que você trouxesse para a gente o impacto também que, ao longo da tua trajetória, você deve ter visto com relação a vencer algumas questões mais, por exemplo, depressão ou drogas. Sim. Certamente já aconteceu de passar por sobrepeso, como falar, aquela autoestima, né? Essas questões que a gente vê no dia a dia. Certamente o tatame também já ajudou bastante nisso aí. Com certeza. Ele te encaminha sempre pro caminho do bem, né? E graças a Deus sempre me manteve afastado de drogas e vícios em geral. Vícios em geral, né? E até alunos que procuram com essa ideia. Eu estava conversando com um colega lá, ele falando que superou a depressão. Sim, depressão ajuda demais também. E acredito também a questão do sobrepeso, porque é uma atividade altamente. O Murilo chega em casa todo molhado. Eu já tive um aluno que ele tinha 180 quilos, cara. E ele era da minha altura, mais ou menos, assim. Ele nem me falou o peso real dele quando ele foi começar o jiu-jitsu, porque ele ficou com medo que eu dissesse pra ele que não podia fazer. Porque ele já tinha ido em 2 academias e os caras falaram, não, tu não pode treinar jiu-jitsu, né? Olha isso. E, cara, eu vi aquele cara buscando o jiu-jitsu e eu falei, não, cara, se eu sou um bom professor, eu vou fazer esse cara ir gostar de jiu-jitsu e ele vai emagrecer, né? E, cara, ele não conseguia dar nenhuma volta correndo no tatame, que ele já abriu o bico já. E, cara, ele começou, velho, e no início ele ficava caminhando no tatame e tal, aí fui passando os movimentos básicos. E ele foi indo. Cara, e eu falei pra ele, aqui ó, se tu focar e vier todos os dias e começar a controlar a tua alimentação, o primeiro mês é 10 quilos. E dito e feito, perdeu 10 quilos, no segundo perdeu mais 10 quilos. Eu fiz ele perder mais de 30 quilos, cara, em 3, 4 meses. Que loucura. Tem os guris ali que
que treinavam e estão voltando ali também, estão com 140 quilos, né? A pandemia judiou muito do pessoal, né? Isso. E eu falei pra eles, cara, o jiu-jitsu, cara, pra perder peso é maravilhoso, né, cara? Porque depois que tu pega ali um repertório de técnica e tu começa a rolar, que é a parte do treino, é o rola que a gente chama. Cara, tu faz 3, 4 rolas ali, sai com o kimono ensopado e morto. Isso até te falar, Pulga. O Murilo chegou lá em casa nos primeiros dias, né? Eu fiz 3 rolas. Eu olhei, saiu de casa e rolou 3 vezes. Me explica rolou, esse negócio. Mas fez só 3 rolas? Que diacho de rola? rola? Que rola é esse? Me explica esse negócio de rola. Rolou com quem? Eu tô em casa, que vai rolar lá na rua. Rola comigo. Não, mas é a arte suave, né? Eu falo, não, calma, é a arte suave. De suave não tem nada, é só o nome, jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu que é a arte suave, mas de suave mesmo não tem. Eu chego lá, ela, mas era jiu-jitsu ou natação, né? Eu tô todo molhado. Mas é muito bom. Isso aí, o efeito que faz, assim, e o bom, como o Puga falou, que serve para todas as idades, né? E inclusive criança, mulheres. Então, isso é muito legal, uma atividade que encaixa em qualquer sociedade. Com certeza. Não, para todo tipo de público, né? É o sentimento ali de respeito, de igualdade. Eu me lembrei agora de um amigo que ele tinha uma tatuagem, ele fez uma tatuagem de uma caveira, sabe? Ele fez uma caveira, e eu... que isso, cara? Você fez uma caveira, que coisa macabra. Aí ele... Você sabe qual que é o significado de uma caveira? Não, caveira é o quê? Morte, não sei. Aí ele falou, não fala daquilo que você não sabe. Caveira é o maior símbolo de igualdade, porque você olha para uma caveira, você não sabe se foi homem, se foi mulher, se foi preto, branco, se foi gordo, magro, se foi rico, pobre. Então é um símbolo de igualdade. Ele tinha todo o desenho lá que era de igualdade. Aí eu fiquei não tinha onde enfiar a cara, né? E eu penso muito nisso no tatame ali da igualdade. Não interessa o que é fora dali. Exatamente. Interessa que ali dentro vai imperar o respeito e o progresso, o desempenho ali. Até o ponto que um fizer uma raspagem no até tu raspar alguém, e acabou. Até raspar alguém, né? Já era. Não, inclusive, a igualdade, eu busco tratar todos com igualdade independente da faixa, né? Isso. Porque acontece muito dos faixas brancas serem discriminados, né? E só que o pessoal tem que se colocar no lugar da pessoa, né? Pô, tu tá num lugar, tu tá totalmente fora da tua zona de conforto. Ninguém nasceu sabendo, né? Então, cara, eu sempre tentei plantar isso ali na academia, né? De, cara, quando chegar alguém de fora, ou quando chegar um faixa branca, né? Acolhe o cara, traz o cara, ensina o cara. Até porque ele teve que ser faixa branca também. Exatamente. Ele teve que começar Um dia ele foi faixa branca. Exatamente. Ele não nasceu e botaram o kimoninho já com a faixa, né, de outra cor para ele. Então, sim. Ele teve que começar também, então sabe como que é. Mas eu vejo muito isso lá. Uhum. Essa tua cultura de acolhimento, eu vivo isso, porque a galera ali, lá no Pulga, na academia, é absurdo o quanto acolhe. A gente está no meio ali de um treino, de um rola, os mais graduados cuidando e orientando. Óbvio, né? Que sobra um pescocinho, um bracinho ali. Claro, o cara vê ali Mas isso... Chega a encher a boca d'água e pá! Mas sempre orientando, né? Isso é óbvio. Isso serve também para a questão profissional. Porque a gente vê muito nas empresas, entra um funcionário novo, né? Aí a gente sempre fala, no nosso caso lá da empresa, treinar essa pessoa, acolher essa pessoa, ela está chegando num ambiente diferente, novo, sim, e aí precisa de um apoio, né? Mas muitas vezes não acontece. Em empresas grandes, chega um funcionário novo, o pessoal já começa a colocar de lado, já sente aquela pessoa como um concorrente, ou vai gerar algum transtorno aqui, vai me tirar meu tempo, tem que treinar ainda. Isso é bem comum. E também assim, a empresa, geralmente, a equipe, ela é reflexo do seu líder. Sim, né? Exatamente. Então, por que o pessoal lá é assim, de acolher? Porque é um perfil que você impõe essa cultura.
e eles seguem, eles aderem. Lá não teve nenhum momento que eu tivesse visto durante esse tempo aquela coisa, aquele cara lá, o babaca, fez tal coisa em nenhum momento, com ninguém, cara, com ninguém. Então é um ambiente totalmente saudável, pau come, mas com respeito. Com respeito, Mas é isso que a gente tem Não tem grupo A, nem grupo B, nem grupo C. Tem, eu sempre digo, isso. né? A gente faz parte, todo mundo faz parte da mesma família, né? Que eu costumo dizer que é a minha família do tatame. Né? E agora pra gente... deixei mais pro finalzinho aqui o porquê do pulga, que eu tenho certeza que muita gente quer saber, né? Por que pulga, né? De onde veio isso? Cara, até hoje eu agradeço que é pulga, né? Porque já quiseram me chamar de lombriga, né? Lombriga. Lombriga BJJ. Não, maravilhoso, né? Não ia ter aluno nenhum. Mas quando eu comecei a treinar, tinha pouca criança treinando na minha época, né? E cara, só tinha Brutamonte, né, meu? Só os monstros treinando e o Vinícius então lá. Então aí era o pulguinha. Era uma pulga, então. Daí os caras... Naquela época lá, cara, todo mundo tinha apelido, né? Inclusive, bastante apelido pejorativo, né? Hoje não dá mais. Hoje não dá mais, exatamente, né? Hoje não dá mais. Mas, só pra você ter ideia, tinha um cara na academia que chamava ele de Sabirila, né? Sabirila? Que era a perna de sabiá e corpo de gorila. Tinha umas canetinhas assim. Tinha de tudo, né, cara? Mas eu me dei bem, cara. Me dei bem. Pulga ficou bom. Pulga ainda tá no lucro. Porque tô no lucro. Lombriga e sabirila. Mas foi a mãe de um ex-professor meu, né? Que ela... Imagina, treina onde? Lá no Lombriga. Lá no Lombriga BJJ. Eita! Foi a mãe, então, de um... Foi, ela ficava do lado de fora do tatame ali e tal. Ela falou, o Vinícius parece uma pulguinha lutando com esses caras, tá sempre agarrado, não sei o quê, e eu era pequenininho, né? E aí, cara, foi pegando e até hoje, né? Pulga pra lá e pulga pra cá. Eu acho, no meio do jiu-jitsu, eu acho fico até... Quando me chamam de Vinícius, mas será que é comigo, sabe? De tão acostumado que eu tô que me chamam de pulga. Teve outra pessoa lá que falou outro dia, assim, lá dentro, a gente na aula de Joaquim. O Peter. Falou, eu não me lembro, falou assim, não sei, viu, o Vinícius já chegou. E eu pensei, na hora... Quem é Vinícius? Na hora eu pensei, será que é algum aluno? É o Pulga, porra. Demorou pra ligar. A gente no início separou, né? O Vinícius... formado em Direito e tal. Agora vamos falar do Pulga, né? Então, mas é isso aí, a gente... Olha o quanto passou rápido aqui nosso... Passou muito rápido, nosso papo e também uma... E uma aula de tudo aqui, né? Era isso. Superação, autocontrole, confiança... O que mais? Resiliência. Anotei aqui. Resiliência, falamos também, né? Total, resiliência. Que serve para a vida, né? Eu acho que o esporte é um reflexo, né? São caminhos ali, né? Caminhos que ele mostrou pra gente, que ele fez de superar os obstáculos para atingir os objetivos, né? Para se tornar um vencedor, vencer tantas dores, né? Como a gente fala vencer dor, né? Tem também superação, né? O que é superação? É uma superação, você tem que agir, você tem que colocar em prática para se superar, né? Então, são essas palavras que eu gosto muito de usar, assim, porque são do dia, muitas vezes a gente fala e nem... não se dá conta. Não se liga, transformação. Você tem que transformar em ação, não adianta só pensar as coisas, se não colocar em prática, não transformar na sua vida, não vai haver. Então, a palavra diz muito da gente... Tudo que termina com ação, né? Determinação, superação. Exato. Determinação, autocontrole, foco, disciplina, renúncias, né? A gente falou de tanto item aqui que serve para tudo, para a né? vida como com certeza. Eu gosto muito, eu particularmente assim, eu trago muito o esporte, esses cases, né, do esporte para a vida como um todo, porque é muito bonita a teoria. Teoria muita gente sabe. Sim. Mas nada melhor do que casos práticos, como a sua vida é prática pura, né? Prática na essência que traz para a gente, olha, faça. Se você sonhar tem um sonho, o sonho qual é? Ser campeão mundial, cara, foca naquilo, faça acontecer de forma correta, com humildade, reconhecendo os seus limites, suas falhas, e vai, e não desista quando houver no meio do caminho os percalços ali, né?
quando houver pequenas derrotas, pequenos fracassos, usa como aprendizado e segue o caminho que vai chegar lá. Chegou, levantou a mão, campeão mundial. E hoje não tem a disputa do campeonato mundial, mas continua seus objetivos, seus sonhos, que é transformar uma legião de atleta em campeões. Né? Ele estava tão preparado que conseguiu uma medalha sem esperar. O zebra. O zebra, né? O zebra. Ainda conseguiu, imagina, e só alimenta cada vez mais a ideia de que vale a pena. Vale a pena focar, vale a pena passar por cima de adversidades, vale a pena ter apoio, né, contar com apoio de família, os familiares, amigos e focar. É isso aí que vai chegar. E fé e acreditar, né? Muitas vezes as pessoas desistem, né? Primeiro tropeço já vai lá e desiste. Não é pra mim, esse negócio aí tá muito difícil. E aí a gente tem aqui na nossa frente, né, uma lista de qualidade, de superação, de tudo que a gente ouviu aqui de ti. Parabéns pela tua carreira, pelo momento que tu vive hoje, a tua escolha, né, de ser um treinador, né, é uma escolha muito linda também, porque a gente vai ver aí trabalhos, né, a tua voz rouca não é à toa hoje, né, de tudo que os teus treinados ali já estão passando, e com certeza vai ter muitas medalhas aí para te gritar bastante. E eu posso dizer da satisfação que eu tenho de estar na tua equipe, né, no seu time. Coisa boa porque, esse feedback. Para mim a história do cara. A gente anunciou no início que um cara de peso, mas não é pelo peso físico, né? É pelo currículo pesado, pela história, né, de vida. E ficou parecendo que era o quê aqui? Tinha um coral aqui de 60... 37, vou fazer agora 37. 37 anos com toda essa vivência toda que ele tem, né, de superação de tudo. E um cara que ele fez consigo, não precisou ninguém apontar e falar o que ele deveria. Ele internalizou isso desde pequeno e foi lá e fez. E uma pessoa super agradável, gente. Olha aqui, obrigado. O tempo todo sorrindo, falando, né, com leveza de tudo que passou ali, as dificuldades, as superações, as conquistas, mas de uma forma leve. E que hoje... Vai lá no tatame e faz 2 pontinhos nele para ver o que... Aí é outra história, né? Aí é outra história. Não, mas quando eu falo da satisfação de estar na equipe, porque o cara pensa no time, acolhe os atletas, quer o desempenho, não tem frescura com ser maior ou menor do que eu próprio, né? Ele quer que todo mundo se desenvolva. Então é um motivo de grande satisfação saber que eu estou participando da sua equipe lá, que vamos buscar o desenvolvimento, que eu estou entregue nas mãos aí de um cara que é top de linha, e não tenha dúvida disso. Fica à vontade agora para mandar um abraço aí pra galera do tatame, já puxar a orelha daqueles que não estão treinando e trazer os mutucão. Abriu brecha agora. Manda o seu abraço para essa turma, para essa galera, fica à vontade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui a oportunidade, né? E, eu que agradeço de ter alunos, né, que nem tu lá no tatame, ter o privilégio, né, de ter pessoas como tu lá no tatame. Com certeza, vocês me motivam cada vez mais a querer melhorar, a querer dar o meu melhor por vocês, né? E galera que não tá indo treinar, bora sair da toca, os mutucão aí, bora aparecer na academia. Tem muito. A galera que quiser iniciar, não tem idade, né? A gente está preparado para receber todo mundo aí, desde as crianças até os masters aí, né? E quem já treina e também quiser lá conhecer lá o espaço, conhecer nossa metodologia, né? Ter o contato com a galera lá que, com certeza vai ser super bem acolhido lá. Beleza? Valeu, galera. Obrigado aí por estar assistindo aí o nosso podcast. É isso aí. Os. Aprendi agora o que é os. Valeu, galera. Então, olha aí, mais um momento de ouro aí entregue para vocês, né? Espero que seja de grande proveito, extrair aqui tudo que a gente trouxe de resiliência, de superação, né? De como superar os obstáculos aqui e se tornar um vencedor na vida como um todo. Então, foi uma aula. Foi uma aula. Foi uma aula. Aproveitando, entre lá no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe, curtam todos os nossos episódios lá. A gente está entrando em qual? O oitavo já? Oitavo episódio.
E cada vez melhor, né? É tão bom receber o feedback aí de vocês, os amigos, falando aí de o quanto tem contribuído, né? Quanto tem gerado valor os nossos conteúdos, e a gente quer continuar nessa pegada aí, gerando muito valor para a vida de vocês, tá bom? Então, reforçando o que a Carol disse, se inscreva no nosso canal, acompanhe também o Instagram, que é o showtefalar.podcast, e siga a gente, se inscreva, e a gente tá contando aí com esse apoio, essa presença de vocês aí, beleza? Show de falar, um abraço, obrigado.